capítulo 9, verso 1. Os músicos podem ficar à vontade. Livro do Gênesis, capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 9, verso 1. Gênesis 9, 1. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, fala com os meus irmãos, que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Vou ler novamente. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Veja, meu irmão, veja, minha irmã. Hoje a nossa conversa, ela é em cima da aliança de Deus feita com Noé, ou a aliança noaico. Você recebeu, todos receberam uma aliança na entrada do templo na noite de hoje? Tem alguém que não recebeu? Alguns não receberam. Por favor, Lu, agiliza esse assunto para nós aí. Os diáconos, eles já virão com a pulseira, não, com a aliança, e vão atender vocês que não receberam. É uma aliança rosa, amém? É uma aliança rosa. Você vai olhar bem, você vai ver que é rosa. É o mais aproximado da rosa. Alguns irmãos falaram: pastor, mas não é rosa. Ela é rosa. Só que você tem que olhar com fé, que você vai enxergar uma aliança rosa na sua mão. Tá bom? Hoje nós vamos falar da aliança de Deus com Noé, e vamos conversar da cor rosa e fazer a junção. Eu acho sempre importante falar. Eu gosto de deixar as coisas bem fáceis para quem está disposto a entender. São dois estudos distintos. O primeiro, a aliança. O segundo, as cores. Então são dois estudos, Carla. Um sobre a aliança e outro sobre as cores. Aí nós fazemos a aplicação das cores juntamente com a aplicação do estudo a respeito da aliança. Tá? Então você não vai achar na Bíblia, porque Deus falou de tal cor em cima da aliança. Você não vai achar isso daí. Essa junção eu tenho feito no decorrer da minha preparação para vir conversar com você aqui. Pastor, mas não precisa falar isso daí. Precisa porque eu mando a mensagem, eu mando o áudio, eu mando o PowerPoint não, o Word, o documento feito para você, aberto, inclusive nem é em PDF. Se quiser melhorar, pode melhorar. E assim tem aquelas pessoas que acabam encaminhando para mais um, para mais outro, e às vezes tem um ou outro teólogo de plantão que gosta de falar: o pastor lá ensina heresia, o pastor lá está ensinando coisa que não tem nada a ver. Então eu gosto de deixar bem conversado, bem explicado, para não ter trombada, né, Dani? Pelo menos você está aqui, quem está assistindo já ouviu, entendeu, e se você puder depois tirar dúvida de alguém, você está preparado para tirar essa dúvida, tá bom? Vamos para a leitura. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. É importante lembrar, essa palavra de Deus com Noé foi depois do dilúvio. Depois do dilúvio. É importante dizer que estudiosos, pessoas que gostam de se debruçar sobre os livros e fazer ali o seu estudo para compartilhar e assim por diante, chamam Noé carinhosamente de o segundo Adão. E aí você vai entender porque esse texto ele traz à memória Gênesis 1, 28, quando Deus fala com Adão: encha a terra, multiplique-se, domine, que nós conversamos já a respeito disso. Então, estudiosos fazem esse comparativo, olhando para a história do Noé em comparação com a história de Adão, no tocante ao povoar a terra. Então, no tocante ao preencher a terra, é feito esse comparativo, tá? A história de hoje, a aliança com Noé, traz alguns pontos para nós pensarmos. Primeiro ponto:
a maldade do homem, a inclinação do homem para fazer aquilo que é errado. A inclinação do homem para fazer aquilo que não é legal, aquilo que desagrada a Deus. O homem, ele é inclinado para o mal. O homem, ele é inclinado para fazer a coisa errada. Olha, Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o homem pensava sempre e somente para fazer a coisa errada. Veja, Mateus 24:37 o que diz: como foi nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Os dias de Noé, ou nos dias de Noé, o homem, os pensamentos dos homens, eles eram sempre e somente para o mal. E nós temos visto, Silvia, nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas cada vez mais pensando mal, cada vez mais tramando mal, cada vez mais fazendo a coisa errada, cada dia mais, né? Quanto mais vai passando o tempo, nós temos visto pessoas mais e mais maldosas em seu agir, falar, pensar e assim por diante. Então, como foi nos dias de Noé? Aí segue a leitura do texto dizendo: assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, o povo estava preocupado em cuidar da própria vida. O povo estava preocupado em fazer aquilo que satisfazia o ego deles, o umbigo deles. O povo estava preocupado em viver a vida, em curtir a vida adoidado. E o povo não estava preocupado em ouvir a voz de Deus. Deus estava falando naqueles dias. E Noé era um grande exemplo de que Deus estava falando. Mas entre ouvir o que Deus estava falando através de um homem que estava preparando uma arca e seguir fazendo e cumprindo com as suas vontades, que era sempre e era totalmente voltada somente para o mal, eles escolhiam seguir fazendo a vontade deles inclinada para o mal. Nós estamos vivendo dias difíceis, não estamos vivendo dias fáceis, e nós sabemos que Jesus Cristo, ele vai voltar. Quando? Que dia? Que hora? Não sabemos e não vamos nos atrever a querer ficar aqui dizendo: pode ser essa semana, não, pode ser na outra semana. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que ele vai voltar. Agora, a Bíblia, ela traz para nós o pensar, né, da história de Noé lá atrás, quando Noé dizia: vai chover. Quando? Não sei, só sei que vai chover. E o povo ouvia Noé dizer que ia chover, mas o povo não botava fé na palavra que ia chover. Choveu ou não choveu? Choveu. Quem acreditou e entrou naquela arca construída por Noé? Ele e a família dele, apenas e tão somente. Às vezes é assim, nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós ajudamos, a pessoa não aceita, a pessoa não ouve, a pessoa não quer saber, a pessoa, ela dá de costa, dá de ombro e segue a vida do jeito que ela quer viver. Mas nós não podemos parar de anunciar o Evangelho. O homem é mau e é inclinado para o pecado. Gálatas 5:16 e 17 diz: por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só o texto: vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Por exemplo, hoje, você passou por uma luta, você foi convidado a ficar na sua casa, você foi convidado a não vir para o templo, e você foi convidado a vir para o templo. O Espírito venceu, o Espírito falou com você, você deu ouvido e veio para o templo para ouvir a voz de Deus. É todo dia assim.
Tudo que nós vamos fazer, o Espírito vai procurar falar para nós: faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Já a carne vai dizer: não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro. E nós temos que estar atentos a isso daí. É uma luta, carne e espírito. Outra coisa importante para nós pensarmos no pano de fundo da aliança de Deus com Noé: os olhos de Deus passam pela terra. Você vai observar, olha, Gênesis 6:8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tinha outras pessoas na época de Noé? Sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz: a Noé, Deus, o Senhor, mostrou benevolência. Outro texto, Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal, evitava o mal. Os olhos de Deus estavam passando por ali. Jó era o único homem da época da terra? Não. Mas Deus o quê? Deus estava vendo o Jó. O Jó era uma pessoa jóia, correta? Sim. E Deus frisa na palavra dele que o Jó era uma pessoa correta. O Noé era uma pessoa correta? Sim. E Deus, na palavra dele, deixa registrado: para Noé, o Senhor mostrou benevolência. Atos 13:22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi não iria pecar de forma alguma. Amém? Não. Tanto que o Davi peca. Mas porque ele é comparado o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele peca, quando ele faz o que é errado, quando ele faz aquilo que não é legal, ele se arrepende e busca em Deus a misericórdia. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ele sabe que nós vamos errar, ele sabe que nós vamos falhar, mas o que ele espera de nós é que reconheçamos a nossa fraqueza e busquemos nele a força para vencermos o erro. É assim que a história mostra. Então você vê, Deus, peguei aqui, anotei o nome de 3 pessoas: o Noé, o Jó, o Davi. A Bíblia fala ainda em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Tem gente boa, mas tem gente ruim. Tem gente boa, mas tem gente que faz a coisa errada. Tem gente que se esforça para colaborar, para contribuir com você de todas as maneiras, e tem gente que se esforça para te atrapalhar. É assim que funciona, é desse jeito. E Deus vê, a Bíblia ensina para nós, Ele vê tanto os bons quanto os ruins, os maus. Agora, um outro ponto para nós pensarmos do pano de fundo da história. Às vezes a pessoa pensa: eu estou fazendo o que é errado e ninguém está vendo. Eu estou fazendo o que é errado e ninguém vai saber. Eu estou fazendo bem feito a coisa e não tem jeito da minha casa cair. A Bíblia ensina para nós assim: Deus pega o estulto na sua estultice. Com outras palavras, Ele pega o malandro na sua malandragem. Mais dia, menos dia, a casa do malandro cai. Veja o que a Bíblia ensina para nós a respeito de consequência do pecado. Eles lá estavam vivendo, fazendo sempre e somente o que era errado, o que era mal. Essa era aquilo que batia na mente e no coração deles. Fazer o que é errado, pensar o que é errado, se comportar de maneira errada. Não vai dar nada, não vai acontecer nada. Deus não está fazendo nada, ele tem coisa mais importante para fazer do que cuidar disso daí. Olha, Gênesis 6:17, a consequência do erro deles: vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Parecia que não estava dando nada, parecia que Deus não estava vendo nada, parecia que Deus não estava nem aí com o povo e o comportamento do povo. O Noé
O Noé construindo a arca, o Noé em relacionamento, intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus e falando, porque você acha que foram poucas as pessoas que vieram conversar com Noé? Noé, o que você está fazendo aí? Que história é essa de construir uma arca? Que negócio é esse de construir um barco gigante? Nem chove e você está fazendo arca. Por que isso? Você acha que Noé não teve a oportunidade de falar com tanta gente dizendo: Deus não está gostando do que está vendo, Deus não está gostando do que está acontecendo, Deus não está aprovando o comportamento dos homens? Você acha que Noé não teve a oportunidade de falar disso aí para tanta gente? Claro que teve. Só que ele falar gerou no coração das pessoas arrependimento? Gerou no coração das pessoas quebrantamento? Coisa nenhuma. As pessoas continuaram fazendo a coisa errada. Romanos 6:23, veja: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deuteronômio 30:15. Deuteronômio 30:15. Vejam: hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Vida e prosperidade ou morte e destruição. E tem tradução que diz bênção ou maldição. Deus coloca diante da pessoa as possibilidades de fazer o que é certo e o que é errado. Eu, você, nós temos a liberdade de escolher se vamos fazer o que é certo ou vamos fazer o que é errado. Eu escolho se eu vou tratar bem minha esposa ou se eu vou maltratá-la. Ela escolhe se vai me tratar bem ou vai me maltratar. Nós escolhemos se vamos pagar direitinho o que temos para pagar ou se vamos ficar devendo aonde quer que nós compremos. Somos nós que vamos escolhendo as nossas decisões, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou pensar, aquilo que eu vou ver, que eu vou ouvir, aquilo que eu vou concordar. Nós temos a oportunidade de fazer o que é certo e o que é errado. Então, fazer o que é certo sempre é o melhor negócio. Pensar que fazer o que é errado não vai dar nada é um engano, é um equívoco. E Naum fala disso daí. Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim: olha, o Senhor é muito paciente. O Senhor é o quê? Muito paciente. E é aí que tem muita gente tropeçado. Porque a pessoa, ela está fazendo o que não é legal fazer, mas ela está desfrutando da paciência de Deus. Então ela pensa assim, não está acontecendo nada, não é que Deus está aprovando, não é que Deus está assinando embaixo, o negócio é que Deus está tendo paciência. Ele está dando à pessoa o tempo, a oportunidade da revisão, da correção, da mudança. Ele está dando a oportunidade. Segue o texto e diz assim, olha, mas o seu poder é imenso. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Aí você vai pensar, a hora que você quiser estudar sobre o poder de Deus, você pode pensar sobre a criação, o poder de criação, o poder de salvação, o poder de convencimento, o poder para Ele agir na vida de uma pessoa em todas as áreas. Você vai pensar sobre o poder de Deus e o poder de Deus é imenso. Agora, Naum, ele diz assim, o seu poder é imenso e não deixará impune o culpado. Ele não deixará impune o culpado. Olha, nós vemos Noé dentro de uma situação junto com um grupo de pessoas construindo a arca e o povo fazendo o que não é legal, se comportando de uma maneira que não era legal, e o povo achando que estava tudo bem, que não ia dar nada, que não ia acontecer nada, e a consequência em cima do erro, ela está prestes a chegar. Noé está sendo a pessoa usada por Deus para avisar. Nos dias de hoje nós temos visto Deus usando pessoas e mais pessoas para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar ao quebrantamento, para nos chamar para uma nova vida, para uma nova história. O dia, a hora, quando, como, nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus está voltando e é importante que nós coloquemos nosso coração voltado para Deus e para a palavra dele, que nós acreditemos
Nicodemo que ele não tem por inocente o culpado, e que ele tem poder mais do que suficiente para saber o que é certo e o que é errado, aquilo que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Logo, eles aqui estão diante da consequência do pecado, e a chuva vem, o dilúvio vem, as pessoas acabam não entrando na arca, acabam morrendo, todas elas em seus delitos e pecados. Nós lemos aqui, o salário do pecado é a morte. Veja, tem gente que prefere pagar, tem gente que prefere sofrer, Celcinho, tem gente que prefere ver a perda, ver o prejuízo, do que arrepender, do que mudar de vida, mudar de comportamento. Tem marido que prefere perder a esposa do que parar de trair. Tem filho que prefere morrer nas drogas do que deixar as drogas e ouvir o pai, ouvir o que a mãe fala. Tem gente que prefere tomar tiro nas madrugadas, nas noites, do que parar com o roubo, parar com o tráfico e assim por diante. As pessoas, elas preferem pagar do que mudar de comportamento, do que mudar de vida, do que mudar. Nós estamos tendo a felicidade, estamos num grupo de pessoas aqui podendo pensar que aquele povo teve a oportunidade da mudança. Aquele povo teve a oportunidade do arrependimento. Aquele povo teve a oportunidade para ver a história deles ser mudada, ser transformada. Mas eles endureceram o coração. Se endurecer o coração, será quebrantado sem que haja conserto. É o que diz as Sagradas Escrituras. Agora, eles caem, eles tombam no caminho, o Noé segue a vida dele. Agora o Noé vai iniciar o quê? Uma nova história. Agora as águas já baixaram e Noé tem a oportunidade de sair da arca. Ele e a família dele. É aqui que entra o texto que nós fizemos a leitura. Todo esse rodeio eu fiz com você para nós pensarmos como é que as coisas aconteceram antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a maldade no coração do homem predominava. Antes do dilúvio, Deus fazia a identificação dos bons e dos ruins, dos que fazem a coisa certa e dos que fazem a coisa errada, e dava a oportunidade da mudança, do quebrantamento, do conserto. Antes do dilúvio, a consequência ainda não havia sido liberada. O dilúvio, ele vem como uma consequência. Sobra Noé, sobra a família dele, e agora Deus fala para ele assim: olha, sejam fortes, multipliquem-se e encham a terra. E é a partir daqui que eu quero dar continuidade com você, pensando um pouco a respeito da aliança que você recebeu, que é uma aliança rosa. É uma aliança que traz para nós a ideia, o pensamento acerca de uma nova oportunidade, do florescimento, da vida, da redenção, da intimidade que nós temos com Deus, a oportunidade de pensarmos que nós podemos todos os dias começar algo novo, de novo, a recomeçar algo, e recomeçarmos com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pastor, eu tive uma perda em tal área, eu tive uma perda em tal situação, eu sofri em tal dificuldade, eu vacilei não sei aonde. Pastor, eu vim para cá para ouvir uma palavra, porque eu estou tentando recomeçar minha vida, tentando recomeçar minha história, tentando recomeçar minha vida emocional, sentimental, financeira, familiar, seja lá a área que for. Pastor, eu vim para cá porque eu quero receber de Deus uma palavra para ter um recomeço abençoado, pois é disso que nós estamos falando, da oportunidade do recomeço debaixo da bênção de Deus. A aliança de Deus com Noé, dizendo: Noé, você vai com a bênção, e com a bênção você vai frutificar, você vai multiplicar e você vai encher a terra. Tendo a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós conseguimos avançar, crescer, conquistar, ter resultados bons, positivos. Sem a bênção de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Veja, Gênesis 6:18. Com você estabelecerei minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres, e com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Isaías 1:19. Olha o que diz o texto. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a
Obedecer. Uma das coisas mais difíceis das pessoas fazerem nos dias de hoje. As pessoas não querem obedecer. As pessoas, elas desobedecem. Desobedece o pai, desobedece a mãe, desobedece o patrão, a patroa, desobedece o professor, desobedece o cliente, desobedece o fornecedor, desobedece a tudo, a todos. Desobedece. A desobediência, ela está impregnada no povo dos dias de hoje. Mas olha o que a Bíblia diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Não está falando só de prosperidade financeira, não está falando só de vitória na área profissional, está falando da vitória em todas as áreas. Quando a pessoa ela decide obedecer, ela anda em vitória em todas as áreas da vida dela. É disso que Deus está falando, é uma aliança. Ele está dizendo: olha, o negócio é o seguinte, vocês obedecem e na obediência vocês vão bem em tudo aquilo que vocês empreenderem. Outro texto, João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Senão aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a aliança, esse é o acordo, esse é o pacto. A pessoa aceita Jesus, aceita o plano de salvação de Deus para a vida dele ou dela, e com o plano de salvação em aceitação, a pessoa se torna filho de Deus. Semana que vem nós faremos o batismo nas águas. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É uma aliança, é um acordo, é um compromisso de Deus com o homem. Você passa pelas águas e eu te salvo. É um compromisso, é aliança. Olha, 1 João 1, 7, 8 e 9. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão de pecados sobre a nossa vida, andar na luz, confessar os nossos pecados. A palavra de Deus traz a promessa do perdão sobre todos nós. Mais um versículo para nós pensarmos juntos, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a situação, não importa como você veio, não importa como você chegou, não importa como está a sua casa, como está a sua família, não importa como está a sua empresa, seus negócios, o seu corpo, o seu físico, sua alma, não importa como você está. É uma aliança estabelecida e colocada à disposição de todos nós, não pelo pastor e muito menos pela denominação, mas pelo próprio Deus. Com Noé, a aliança estava estabelecida. Noé acreditou na aliança, acreditou no acordo, foi salvo por Deus. A arca, ela foi suficiente para salvar Noé, a família dele, os animais. Após a arca, após o dilúvio, agora ele precisava do recomeçar. Quem aqui nunca precisou recomeçar algo na vida? Talvez nós tenhamos pessoas agora aqui que estão passando por um processo de recomeço. Talvez nós tenhamos pessoas que estão aqui: pastor, eu estou precisando recomeçar. Com a bênção de Deus, o recomeço, ele é certeiro, e você vai alcançar os seus objetivos. Então nós não podemos abrir mão, é uma oportunidade. Eu falei de manhã às 8, falei depois às 10h30, e vou repetir agora. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Esta é uma oportunidade que nós estamos tendo. Ouvir uma palavra como essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Ele está nos dando a oportunidade de ouvirmos que todo aquele que quiser recomeçar, ele está disposto a ajudar essa pessoa para que ela vá adiante e ande em vitória. Agora eu começo a fazer o link da aliança, da cor da aliança, da cor rosa, que é o que nós estamos pensando nesse domingo. Primeira questão, a questão do florescimento. Isaías 35:1 diz: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. O deserto e a terra ressequida, o quê?
se regozijarão. Quer dizer, não importa a dificuldade, não importa a pessoa, não importa a situação. Pastor, mas fulano, beltrano, é pessoa difícil, é pessoa complicada, e há ainda aqueles que falam, matou, roubou, fez isso, fez aquilo outro, e agora diz que é crente. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós temos que saber aproveitar as oportunidades e respeitar as oportunidades dadas por Deus a todas as pessoas. Nós recebemos a oportunidade, nós recebemos uma oportunidade de vida, uma oportunidade de mudança, de transformação. E nós temos que saber aproveitar a oportunidade. Outro texto, 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A mistura do vermelho com o branco, redenção, purificação, perdão. Todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Outro texto para nós pensarmos, Romanos 3, 25 e 26. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que texto lindo, a fim de ser justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Vê a importância de acreditar em Jesus? Vê a importância de receber Jesus? Vê a importância de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Outro texto, e aqui eu finalizo a conversa para nós orarmos. Apocalipse 21, 1 e 2. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Quer dizer, a igreja é a noiva de Cristo, e noiva, nós sabemos como funciona, passa o período da preparação para o casamento, no dia do casamento ela vai, tem o dia de noiva, é todo um preparativo para que ela possa ser recebida pelo seu amado. É toda uma história, toda uma questão trabalhada e uma figura, uma simbologia que traz para nós exatamente esse pensar. Ninguém aqui, eu tenho certeza, ia desejar, ia querer que a noiva, no dia do casamento, se deitasse com uma série de pessoas. Ninguém aqui ia querer isso. Ninguém aqui ia querer que o marido ou o noivo, no dia do casamento, saísse com uma série de mulheres. Ninguém aqui ia querer. Assim também Deus não quer isso de nós, que somos a noiva dele. Ele não quer que nós andemos de mão dada com ele, de um lado de mão dada com Deus, do outro lado de mão dada com o diabo. Ele quer que nós tenhamos o quê? Vida com ele, relacionamento, intimidade com ele. Ele quer que nós sejamos amigos dele, ouçamos a voz dele, nos alegremos com ele. E às vezes nós acabamos enfrentando situações, momentos em que nós acabamos dando uma bobeira, uma vacilada, alguma coisa que nós fizemos que não foi legal, o inimigo vem e nos oprime. O inimigo vem e coloca sobre nós aquele peso dizendo, agora você vai lá na igreja? Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te responder? Você acha que Deus vai te ajudar? Você acha que Deus está preocupado com você? Pois a resposta é sim. Deus vai te ouvir, Deus vai te responder, Deus está preocupado com você, Deus te ama, Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida, e aquilo que nós fazemos de errado não anula o propósito de Deus na nossa vida. Então todos os dias são dias para vivermos em recomeço, vivermos uma nova história. Não vamos viver no erro, não vamos viver no pecado, mas toda vez que nós errarmos, que nós pecarmos, que nós falharmos, vacilarmos, bobearmos, sei lá o que, nós devemos de lembrar, Deus nos ama e tem
um propósito para com todos nós. Estamos juntos aqui para vivermos um recomeço, assim como Deus Ele abençoou o Noé para recomeçar, e o recomeço foi tão vitorioso, tão jóia, tão tremendo, que eu e você estamos aqui. Nós somos fruto do recomeço da história da humanidade a partir de Noé. Deus tem algo para você, mas Deus tem algo através de você. Se coloque em pé, por favor, porque eu quero orar com você na noite de hoje. Quero orar pelo recomeço. Os músicos vão nos ajudando. Aquela música que nós cantamos na hora do almoço, dá para cantar agora? Gleiciane, Pastor Joe. Eu quero então te convidar agora a fazer a sua oração, e logo nós vamos cantar junto com os músicos uma canção bem oportuna para essa ocasião. Mas feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus, fale com Deus. Deus, eu quero viver um recomeço, eu quero viver uma nova história. Eu não quero, Deus, ficar olhando para o passado, para aquilo que eu vacilei, para aquilo que eu errei. Eu quero olhar para frente, eu quero avançar, eu quero seguir. É olhar para frente. Fale com Deus disso daí. Às vezes nós ficamos travados porque nós não queremos aceitar a oportunidade do recomeço. Mas deixa Deus te abençoar para que você possa ter um recomeço, uma nova vida, uma nova história. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não sei como meu irmão, eu não sei como minha irmã vem para esse templo, eu não sei como, ó Deus, pessoas acompanham nesse momento a transmissão desse culto, mas eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, ó Pai, que o Espírito do Senhor está nesse lugar, que o Espírito do Senhor está nos ajudando, que o Espírito do Senhor está nos convidando a vivermos uma nova história, convidando a vivermos um recomeço. Não importando onde, quando, como, porquê, nós caímos, nós tombamos, nós paramos, nós abandonamos, não importando nada disso. Importando única e exclusivamente que, assim como o Senhor tinha uma aliança com Noé, de salvar o Noé, de salvar a família do Noé, quando ele precisou da bênção para avançar, a bênção do Senhor estava sobre ele. Assim eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, para que a bênção do Senhor permaneça sobre todos eles, e todos eles possam avançar em vitória, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, Jesus.